Além de Wundt, outros psicólogos também tiveram importantes contribuições para o avanço da psicologia. Um deles foi o Embighaus. Embighaus ele nasceu na Alemanha e ele tinha o seu interesse dividido entre a história, a filosofia, a literatura, porém ele acaba se formando em filosofia. Ele também exerceu no exército de Franco-Prussiana e dedicou seus estudos na Inglaterra e na Alemanha. Ele começou a despertar então o seu interesse pela ciência e também o seu interesse pela psicologia, que veio logo após ele ler uma cópia usada de Fichte. Importante falar, né, que ele levou muito Fichte como exemplo para isso, então ele se inspirou muito em Fichte. Apenas alguns anos após o Wundt afirmar que era impossível conduzir os processos mentais superiores, Ehrman ele demonstra que o Wundt ele estava errado e também muda a forma de estudo de associação e aprendizado. E em um período bem curto, de apenas 5 anos, Embighaus ele realiza importantes estudos sozinho, onde sua própria fonte de pesquisa era ele mesmo. Foi o primeiro trabalho a tratar de um problema psicológico e fisiológico, e também não se há relatos de outro psicólogo trabalhando sozinho. O enfoque de Embighaus era começar a analisar a formação inicial das associações, que era diferente dos associacionistas. Por quê? Porque os associacionistas eles já avaliavam as associações que já estavam formadas. Como eu já falei anteriormente, Embighaus ele utilizou bastante o Fichte como influência, assim também como os associacionistas. Por quê? Porque Embighaus ele implicou a metodologia de Fichte, que ele utilizou na psicofísica, na psicologia. O objetivo de Embighaus era aplicar os métodos experimentais aos processos mentais superiores. E para a mediação básica da aprendizagem, ele adaptou uma técnica que foi adotada pelos associacionistas britânicos no quesito de sequência de associação de lembranças. Embighaus ele trata dos problemas de mediação de memória, contando o número de tentativas ou repetições necessárias para a aprendizagem do material. Ele utilizava como material uma lista de sílabas semelhantes. Essas sílabas elas ficaram conhecidas por ele como sílabas sem sentido, porque ele utilizava duas consoantes e uma vogal. Por exemplo, lef, book e ot eram sílabas mais complicadas de se memorizar. Ele utilizou nesse processo 2.300 sílabas. E aí Embighaus chega à seguinte conclusão, que o inútil esforço em obter a sílaba é completamente livre de associações e tarefas para alguns seguidores. Ele ainda estuda também o efeito da superaprendizagem, as associações, a revisão do material, o intervalo da aprendizagem, a lembrança e a pesquisa do efeito e tempo, que foi justamente essa pesquisa que levou à curva do esquecimento. E essa aqui é a curva do esquecimento. Ela consiste no material que é esquecido rapidamente após a aprendizagem. Então, ele estava calculando quantos minutos depois é que é esquecido aquilo que se aprendeu. E a sua importância consiste no controle das condições experimentais, na análise quantitativa de dados e na conclusão de que o tempo de aprendizagem aumenta quanto mais extensa é a sílaba. E aqui está algumas das heranças que Embighaus deixou para a psicologia. Ele lançou a sua primeira revista, ele lança o primeiro livro em 1902. Em 1908, ele dedica um livro à memória de Fichte. Ele deu início à psicologia experimental como um todo, e o primeiro trabalho verdadeiramente psicológico e não fisiológico foi justamente o dele.